Isso aqui é uma forja, é onde a gente esquenta o ferro ou outros metais pra gente trabalhar com ele a quente, né? Eu sou um ferreiro, né? Meu trabalho, minha profissão mesmo é ser ferreiro, sou ferreiro profissional. Tudo bom? A gente é um grupo de recriação histórica, ou seja, a gente usa materiais e técnicas modernas para tentar puxar o máximo possível do que era a época medieval. Gente, encontramos aqui o Bruno. O Bruno é um artesão que ele faz as reproduções exatamente como era na Idade Média. E aí, tudo bem? Meu nome é Raffer, eu sou um tatuador nômade especializado em arte nórdica. Meu nome é Ayla, também sou tatuadora, faço a técnica do handpoke. A espada de uma mão chamamos de arm sword, lembrando que é uma nomenclatura do século XX. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje no programa, vocês já viram aí nas prévias, que vai ser uma continuidade daquele evento maravilhoso sobre a sociedade medieval. Vocês viram aí no programa anterior, quem não viu, vai lá, procura o vídeo Sociedade Medieval em Santa Catarina que você vai ver. Então, no programa de hoje, vamos mostrar alguns destaques desta festa maravilhosa. Eu anotei aqui na minha pranchetinha mágica, então vamos lá. Vamos ver no programa de hoje o artesão medieval Bruno, que ele trabalha as joias antigas da época dos vikings, anéis, colares, amoladores de espada, de faca, muito bacana. Também teremos o ferreiro medieval Vinícius. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês já viram aí nas prévias, tá? Então, o ferreiro medieval Vinícius, que vai mostrar como eram feitos os instrumentos daquela época. Também os tatuadores medievais, o Arf e a Ayla, e também o grupo Scan, que vai apresentar uns equipamentos medievais, roupas, espadas daquela época. Também vamos ver no programa de hoje os 3 guerreiros medievais. Eles vão mostrar como eram feitas roupas da Idade Média e eles vão estar com a indumentária daquela época. Muito bacana, né? O Alfredo, o Vitor e o Felipe que fizeram um trabalho bem bacana e eu entrevistei os 3. Ah, sim, e nesse programa vamos ter até um pedido de casamento. Lá no final do programa vai ter um pedido de casamento. Exatamente. Quando tinha assim, uma cerimônia da fogueira, do fogo, do malabarismo e tal, de repente surgiu um pedido de casamento. E eu gravei esse momento bem bacana e vou mostrar aqui no programa de hoje, tá certo? E, gente, é o seguinte, antes de começar o nosso programa de hoje, é importante se inscrever no canal, tá aqui, ó, no contexto, se inscrevam lá, aperte o sininho, compartilhe com os amigos que você está ajudando o canal. E também, vamos trabalhar também, se você quer dar um apoio cultural para o canal, já que o nosso canal não é monetizado, então você pode fazer um apoio cultural o jornalistaprado@gmail.com, tá bom? Pode fazer. E também nós criamos também um QR Code, tá? Tá aqui na tela, nesse QR Code também você faz um Pix no jornalistaprado@gmail, também é um Pix, você pode fazer um Pix de qualquer quantia para auxiliar o canal, já que nós não somos ainda monetizados, tá bom? E se puder, tudo ok. Se não puder também, tudo ok, beleza? É isso. Então vamos começar com o nosso programa mostrando os 3 guerreiros medievais que fazem um resgate das roupas da era viking, tá bom? E também o trabalho do ferreiro Vinícius. Vamos conferir? Gente, o canal No Contexto agora vai apresentar para vocês aqui uma cena bem medieval, né? Vamos conhecer esses personagens que estão aqui na tela para vocês. Fala pra gente aqui o que é esse material que você está fazendo aí. Isso aqui é uma forja, é onde a gente esquenta o ferro ou outros metais pra gente trabalhar com ele a quente, né? Porque são materiais muito duros. Então a gente deixa ele maleável pra gente poder trabalhar com ele a partir de marteladas, ou então usar tenazes, né? Que são quase alicates, assim.
E a gente vai moldando e conseguindo coisas que a gente vai usar de ferro, né? Seja um alfinete, seja um broche, seja martelos, bigornas ou espadas e esse tipo de coisa. Então tá representando o que na Idade Média? Eu sou um ferreiro, né? Meu trabalho, minha profissão mesmo é ser ferreiro, sou ferreiro profissional. E aí eu venho nos eventos forjar e demonstrar meu trabalho. Legal. Ok? Como é teu nome mesmo? Meu nome é Vinícius. Obrigado, Vinícius. Opa! Obrigado. Lá pra frente. O canal No Contexto vai voltar agora para esses 3 personagens aqui. Vocês vão conhecer quem são eles e vão falar um pouquinho sobre esses personagens que eles estão aqui. Opa, tudo bom? A gente é um grupo de recriação histórica, ou seja, a gente usa materiais e técnicas modernas para tentar puxar o máximo possível do que era a época medieval, no sentido de criação de conteúdo, armaduras, roupas, indumentárias no geral, ou personalidades até, mas né, um caso mais assim artesanal mesmo. A gente está representando os 3 aqui, 3 guerreiros medievais da época viking, ou seja, do século 9 até o século 11, e a gente está usando roupas, armaduras e, no geral, a máxima do guerreiro da época, do guerreiro medieval inicial. Como é teu nome? Alfredo. Aqui do meu lado está o Vitor e aqui do meu lado está o Felipe. O Vitor de Floripa, Florianópolis, o Felipe de Curitibanos, e a gente é um grupo que a gente busca o máximo possível restaurar a aura no sentido de pesquisa, acuracidade histórica da época medieval inicial. E todos aqui estamos com peças autênticas, com réplicas de achados históricos originais, ou seja, o achado foi encontrado, foi pesquisado, foi replicado, e essa réplica. Aqui, isso daqui é uma cota de malha. A cota de malha, ela foi usada pelo período medieval inteiro, não só o inicial ou tardio, mas o período medieval inteiro. Ela foi usada também na época romana, quase que inteira. Na época de bronze pra frente, ela foi usada por todo mundo. Por celtas, por europeus no geral, por romanos. Os romanos foram muito usados isso daqui. No primeiro século romano foi muito usado isso daqui. Na lórica amata, que era o que eles chamavam na época. Então, esse tipo de malha é uma malha universal da época medieval. Sempre existiu na época medieval. Essa é uma malha medieval. Essa é uma espada medieval da era viking. Aqui é uma pouch ou uma bolsa. Algibeira. Machado também. Isso aqui é conhecido como Daniax. Machado que era usado exclusivamente como arma, não era uma ferramenta. Não está exatamente 100% autêntico, mas ele é bem parecido com isso aqui, um machado bem fino, porém grande, e com cabo bem comprido. Servia somente como arma. E aí tem um... O que é isso aí? Tipo um chip? Isso aqui é um trombeta, um berrante, usado como uma comunicação na época, para avisar um aviso, uma unidade, dar um comando de uma distância mais longa. Estou usando também uma espada. Mesmo indumentária aqui do Alfredo, um pouco menos rica. Nós 3 aqui estaremos representando guerreiros de uma classe alta, classe rica. Todas essas armas aqui na época seriam símbolos de status muito grandes, muito caros. Coisa que hoje seria equivalente seria um carro novo. Esse seria o custo na época desses materiais. Hoje, graças à tecnologia, é algo bem mais simples de se obter. E
Estamos aqui tentando representar com a máxima Acuidade. máxima precisão histórica possível, né, dentro dos nossos meios. E eu acho que a gente conseguiu um resultado muito legal, né? Então as roupas todas feitas à mão, todos os materiais naturais, não são sintéticos. Então, gente, bem legal, né, esse trabalho feito pelos 3 guerreiros medievais, o Alfredo, o Vitor e o Felipe. Bem bacana mesmo. Agora, pessoal, vamos conhecer o trabalho do artesão medieval Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira, ele faz anéis, ele faz trabalhos para amolar faca, aquelas pedras de amolar faca, faz joias, bem bacana. E todo um trabalho assim que ele faz um resgate histórico mesmo naquela época medieval, eu achei muito bacana. Ele me falou que são poucos que fazem esse tipo de trabalho aqui no Brasil. O Bruno, gente, ele simplesmente toca uma lira medieval. Eu fiquei encantado com aquela lira dele tocando assim, bem bacana mesmo. E ele participou assim da cerimônia final na sociedade medieval. E aí, então, com vocês, o trabalho do Bruno Oliveira. Gente, encontramos aqui o Bruno. O Bruno é um artesão que ele faz as reproduções exatamente como era na Idade Média. E aí ele vai pegar o microfone no canal No Contexto e vai falar um pouco do trabalho dele. Então, eu faço reproduções históricas, né? Eu trabalho com o que a gente chama de arqueologia experimental, né? Nós pegamos objetos que os arqueólogos acharam, que os historiadores descreveram, e a gente faz uma ligação do que é a formação que ele tinha e com a nossa prática de artesão. Então nós fazemos desde os objetos as joias, os broches todos que eles usavam para se aquecer no frio, amuletos e objetos do cotidiano, que na verdade é o que é o maior interesse, que são as ferramentas de uso, pedras de amolar. Isso aqui é uma pedra de amolar, é uma réplica histórica mesmo, para você manter o fio da sua faca, né? Faca de uso diário, né? Aí cada um tinha um desses no cinto, como eu tenho aqui no meu, e você usava para justamente você manter o fio da sua faca, e era sua ferramenta diária, para você comer, caçar. E eu faço até agulhas de costura, por exemplo, fininhas agulhas de costura, né? Que ele serve, inclusive a minha túnica foi costurada com a agulha que eu fiz, né? Quem sabe no futuro ainda vou fazer a minha lã para fazer a minha própria agulha. Isso aqui? Esses são joias já, réplicas históricas, né? Que são com padrões muito tradicionais, tanto da Escandinávia, quanto aqui norte da África. Você tem da Inglaterra medieval, você tem Irlanda, e você tem com as inscrições rúnicas, que era justamente o alfabeto que os vikings usavam, né? Como aqui você tem uma noção, né? Que aí você tem bênçãos de deuses específicos, você tem pedidos e por aí vai. Eu gosto de trabalhar justamente com essa questão do cotidiano, o que o homem comum medieval ia usar e que ferramenta ele usaria para viver. Então eu faço todo esse apanhado, né? Aí nessa parte já forjada, né, que é utensílios também normais, as colheres de cozinha, os penduradores, né? Nós temos os torques de pescoço, armas de guerra, por exemplo, pontas de lança. Isso aqui é um arpão grande de caça, né? Você podia caçar, no caso, as focas, né? Lá no Ártico, né? Nós temos mais amuletos, por exemplo, as facas que o viking usava, né? Essa aqui é uma réplica histórica feita com uma técnica de aço damasco. Isso. Então ela tem todo um padrão que é muito difícil de fazer, né? Então ele acaba virando uma joia. Essa aqui, por exemplo, é um objeto já de status alto, não é de uso cotidiano. Isso aqui é o quê? Isso aí é uma bossa de escudo. Essa é a parte central do escudo do viking, né? Com ele você protege a mão. Isso. Com ele você protege a mão. Você segura o escudo assim, e essa parte ele fica pregado no escudo. E
toda a parte de volta é couro e madeira que vai sendo substituída. A parte mais importante que está à sua mão fica protegida para sempre. Assim. Beleza? Fala um pouquinho do nome. Meu nome é Bruno, né? Eu sou Bruno Oliveira. Eu sou artesão na Scaldland. É @Scaldland. Né? Daí você vai achar todas as joias, todos os contextos históricos de tudo que eu faço, né? E os eventos que eu estou participando. Bem, depois do talento do Bruno, agora o canal No Contexto traz também 2 talentos. São os tatuadores medievais, o Arf e a Ayla. Acompanhe comigo essa entrevista que eu fiz com eles e também mostro o trabalho deles. Pessoal, o canal No Contexto encontrou aqui um artista fantástico. Ele vai se apresentar, vai dizer quem ele é, porque realmente é um trabalho sensacional. Só um minutinho que eu vou entregar o microfone para ele e ele vai fazer o trabalho dele. E aí, tudo bem? Meu nome é Raffer, eu sou um tatuador nômade especializado em arte nórdica e o trabalho que a gente está trazendo aqui no evento é um trabalho com a técnica de hand poke. É uma técnica totalmente manual, em que consiste a gente colocar a agulha em um suporte, que no meu caso é um chifre de cervo, e a gente faz pontinho por pontinho à mão direto na pele. Essa técnica ela já tem mais de 5.000 anos e ela dói menos do que a máquina em comparação, vai cicatrizar mais tranquilo e vai ficar com uma textura de entalhado muito bacana. Se vocês quiserem ver mais do meu trabalho, eu faço a parte nórdica, de arte nórdica, principalmente da era viking. Estou trazendo aqui algumas artes e inscrições rúnicas. É só seguir no Instagram raffer.tatu, HAFR.tatu. Mostra aí pra gente. Claro. Aqui nessa parte a gente tem algumas samstavas e bindrunners, que são palavras com as runas juntas, todas em nórdico antigo, historicamente correto. E aqui nós temos também alguns Galdrestafir, que são símbolos de magia islandês, também historicamente corretos, tirados direto do Galdra Book e do manuscrito de Rud. São do século XVI e esses são criações minhas, com algumas das palavras em nórdico antigo, como sabedoria, força, algum nome dos deuses aqui embaixo, como dá pra ver também. E vocês são de? A gente é de Uberlândia, Minas Gerais. Eu vou passar também pra Ayla para ela explicar o lado dela. Ela também faz um pouco diferente. Oi, meu nome é Ayla, também sou tatuadora, faço a técnica do hand poke. Ele usa o chifre de cervo, né, para tatuar. Eu uso um cristal, uma bastão de selenita também, que faz parte da minha filosofia de vida. Os meus desenhos, eles são voltados para a ancestralidade, o paganismo, tenho desenhos pagãos aqui. No Brasil nós temos poucos tatuadores que fazem com a técnica do hand poke e menos ainda são tatuadores especializados, por exemplo, no meu caso na arte nórdica e tal. Então é um trabalho que em evento é muito difícil encontrar. Basicamente acho que tipo um tatuador normalmente vai ter, mas mesmo assim é muito difícil de ver. O que representa para você trazer uma cultura diferente, tatuar no corpo de uma pessoa? O que representa? Para mim, principalmente, é a questão ancestral. Ancestralidade, o processo
Eu principalmente tenho uma questão mais com o corpo, que é uma coisa sem eletricidade, é a mão direto com o corpo, é mais natural. E energia também, eu foco bastante nisso, na energia do tatuador com o cliente, o desenho que eu tô fazendo, a arte que está sendo tatuada. Então, eu gosto de trabalhar bastante com sigilos, com símbolos que tenham um significado muito importante para o cliente, com a pessoa que eu tô tatuando. E no meu caso... Dá o teu recadinho do Instagram. Ah, verdade, meu bem. Bom, me sigam no Instagram, é brogio.ink, brogio.ink. Fechou? E pra mim, só pra finalizar, pra mim a questão da tatuagem é muito mais pra trazer um pouco da cultura nórdica, que ela é tão conhecida, mas desconhecida ao mesmo tempo, né? Os vikings são tão famosos, mas pouco se sabe sobre realmente o que é histórico e o que tá na história de forma mais correta. Então eu sempre busco trazer essa pegada mais tradicional e mais correta historicamente falando, para principalmente trazer mais informação nos eventos que eu vou, né? Eu falo que eu converso mais do que eu tatuo, porque eu conto história, eu explico bem sobre essa questão. Então sempre que vocês me encontrarem no evento, encontrar a gente no evento, pode vir perguntar, vai ser um prazer conversar com vocês e contar tudo isso aqui. Eu quero filmar esse detalhe do instrumento aí, isso aí. Ah, esse aqui é um chifre de cervo do Alasca, que eu peguei ele in natura, né? E eu fiz todo o trabalho com 2 tipos de madeira e coloquei um pino de metal para justamente prender a agulha de tatuagem. Que todo o material é o mesmo, exceto o que a gente usa para tatuar mesmo. E o teu? Mostra aí. Isso aí o meu é um bastão de selenita, que é um cristal usado principalmente para limpeza espiritual do corpo. E para mim faz todo sentido com o meu trabalho também, com o meu estilo. Então, eu tô vendo umas velas ali, ó. Sim, a gente tem. Toda a decoração. Ah, legal. É isso aí, pessoal. O canal No Contexto mostrando esse casal aqui sensacional. Sigam aí no Instagram. Tá? Além de simpático, percebo que tem um profissionalismo fantástico aqui. Fico muito feliz. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Agora, depois de vocês virem aí o trabalho do Arf e da Ayla, agora é a vez do grupo Scan, do professor Anderson Tsukiyama. Vou ler aqui devagar, né? Professor Anderson Tsukiyama, falar sobre indumentárias medievais. Bem bacana. Aqui no canal também tem até alguns vídeos com o professor Anderson, mas ele fez um trabalho bem legal lá na Sociedade Medieval. Acompanhe com a gente aí. Tá bom? Só para tu entender por que esse modelo caiu em desuso. Ele foi usado durante 100 anos. Fica diferente para mim. Qual o modelo? Esse. Sim, vou te explicar por quê. Faz um ataque devagar. Ah, já sei. Faz um cruzado devagar. Tá? Devagar para não machucar. Que a gente consegue capturar ele fácil aqui, ó. Tenta tirar. Porque ela é tipo um sino assim. Entendeu? Aí por isso que foi tirado. Ela engancha. Não é porque você consegue imobilizar o cara e derrubar ele. Isso, mas é que engancha. Aí essa aqui é mais difícil de enganchar, tá vendo? Você tenta segurar meu braço. Não, mas abraço, assim, eu fiz com você. Mas aí se você tivesse com outra manopla, você não ia conseguir, porque não é tão... Isso, tá, então essa é mais difícil, então por isso que esse modelo substituiu aquele. Mas o principal pra gente é que, pra nós que lutamos com espada, isso, tá? A espada de uma mão chamamos de arma e sword. Lembrando que é uma nomenclatura do século XX, só que a gente precisa colocar tudo em caixinha, né, nossos modelos, tá? Então pra nós, uma coisa muito importante pra ter mobilidade, pra poder lutar, é essa mobilidade de pulso. Pra cá vocês viram que eu tenho já, mas é uma coisa muito legal, é justamente que eu também tenho isso aqui. Adorei. Por quê? Porque além de eu fazer esse movimento, eu tenho isso que eu tenho slide. Alguém tá chivando isso, então? Tá? Então o que acontece? Aqui, então, ó, os rebix eles também deslizam aqui, ó.
E isso é história. Cada um desliza meio centímetro, somando na frota total que é a mobilidade que eu preciso. E até, na verdade, ela evita acidentes. Porque o que acontece? Se eu cair e fizer assim, eu vou machucar. Então pode ver, ó, a trava justamente para evitar que eu faça movimentos errados. E para nós também, a gente normalmente, afora o João Pedro e o Paulo, que tem uns corpos meio flexíveis, a maior parte do ser humano, se passa de 30 graus, machuca o pulso. Então a manopla também me evita uma luta mais empolgada que eu faça algum movimento irreal. E isso que vem calibrado, então ela tá calibrada para minha mão. Por exemplo, na mão da Grace isso aqui fica um saco balançando. Aí pra Grace eu tenho uma menorzinha, então também tem que ser submedido, tá? De novo, eu gosto daquela aí que protege mais, mas normalmente essa aqui é ótima para jogar videogame, segundo o praticante que testou outro dia. No celular acho que não, porque o touch não funciona muito bem. Mas enfim, ela dá para fazer várias coisas mundanas, né? Por exemplo, se eu tivesse com um crossbow também, normalmente essa eu consigo apertar o gatilho, para entender os conceitos, né? Bom, enfim, aí eu expliquei, para quem chegou depois, fica à vontade para perguntar. Então eu expliquei dos arcos, das flechas, do machado, espada, escudo. Obrigado por ouvir do Olho Marco, para todo mundo ter paciência, eu adoro aquele cara. Tem 70 anos de coisa. Obrigado por ter gostado. Bem, gente, depois do professor Anderson falar das indumentárias medievais, agora é a vez dele falar sobre as espadas, exatamente. Olha só o que ele falou sobre esse instrumento. Esse aqui, vamos lá, alguém não sabe para que serve esse vinco? Isso. Não, não tem problema. Não sabe. Isso. Explicou, mas eu não lembro. Tá bom. Essa é aquela quem fez isso foi o Murilo, era o outro praticante. Mas sim, é uma similar essa, tá? Então o que acontece? Nosso colega perguntou então por que tem esse vinco, tá? Então esse vinco é um conceito bem interessante. Imagina uma folha de papel. Se eu pegar essa folha, ela é bem flexível, certo? Se eu faço um pequeno vinco, aqui ela já fica resistente. Então, imagina que eu faço do outro lado. Então, retirar o material, além de deixar a espada mais leve, deixa ela mais resistente. Fazer isso, essa calha, ela aumenta a ductibilidade, mas basicamente ela não entorta tão fácil. Então por isso que existe. Mas a lenda urbana tá que, quando eu fizesse uma estocada de alguém, ia sair sangue por ali, para evitar o vácuo quando ia forte. Isso que era isso. Aí acontece, se eu não me engano, os caçadores de mitos tiraram isso, eles fizeram corte com espadas para ver se tinha. Eles fizeram com uma espada só afiada, como se fosse uma faca, e eles não identificaram nenhuma grande diferença. Mas é legal ter essas perguntas, né? Fazia tempo que ninguém perguntava. É da firmeza dela. Né? Então tem isso. Essa aqui é de suco mais fino, porque como a gente usa para esporte, se eu deixar ela muito sem material, assim que ela chegar perto da beirada, eu já perdi a espada. Como eu fiz o vinco bem longe, mesmo que eu use durante anos, vai afinando, ainda dá pra usar. É só ver aquela ali que tem 10 anos de uso, ela fica lá. Ela era dessa largura, acho que ela era mais enfim, ela era um centímetro mais largo desde que começou. Aí eu tô gastando. Aí dá pra usar, né? Essa é a ideia. Tá? Pesado, hein? Essa aqui, ela tem ponto. Essa aqui é da Cláudia, uma lutadora. E ela gosta de ponto de equilíbrio bem pra trás da espada. Então a segunda ela é mais. Ela bate, os golpes voltam mais fáceis quando ela tá assim. As 4 espadas que tem aqui são espadas longas. Só que tem características diferentes, tá bom? Ó. O primeiro, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio dessa aqui. Tem que passar um óleo depois. O ponto de equilíbrio dessa aqui é aqui, ó. É o histórico, é aqui. Mas a Cláudia, que é usuária dessa, pediu um ponto atrás, porque segundo ela, quando ela bate, o golpe volta mais fácil quando ela faz isso. Sim, aí essa outra. Pode colocar ela de volta. Você segura pela tá? Essa outra é para enfrentar pessoas de até 150 quilos metida forçudinho, né? Então essa aqui tá lá na frente. Porque justamente eu preciso dela mais pesada para proteção, né? Porque é uma espada de 2 mãos e eu ataco e defendo. Então ela é mais maçuda para isso, tá? E às vezes também eu tenho que ser mais incisivo na minha pontuação, senão o cara não percebe, né? Lembrando que ele está usando uma armadura de aço. Então minha intenção nunca é machucar o cara, mas um ponto mais evidente é melhor pro juiz. Eu facilito o serviço do juiz quando ele faz isso. Mas eu sou o lutador mais de boinha da equipe, só perguntar. Então, pessoal, o programa chegou ao seu final. Lembrando uma retrospectiva do que foi dito aqui no nosso canal. Hoje falamos sobre o artesão medieval Bruno, o ferreiro medieval Vinícius, os tatuadores medievais Arf e Ayla,
o Grupo Scan apresentando equipamentos medievais, os 3 guerreiros medievais, o Alfredo, o Vitor e o Felipe, falando como eram as roupas da Idade Média e também, principalmente na era inicial da era Viking. E antes de finalizarmos, é importante você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, porque você está fortalecendo o nosso trabalho. Faça um comentário também, tá legal? E seguinte, se quiser fazer um apoio mais forte, mais importante, mais significativo, nós também criamos o Pix Cultural, que é uma forma dos nossos colaboradores, das pessoas que sempre gostam do nosso trabalho. Se quiser fortalecer e auxiliar o canal com apoio cultural, o Pix é jornalistaprado@gmail.com ou nesse QR Code aqui, tá bom? Nesse QR Code também você pode dar um Pix cultural para o canal de qualquer valor. Também, se não der, tudo certo, tudo tranquilo, tá bom? Porque o nosso canal não é monetizado, então uma forma de auxiliar o canal é justamente esse Pix cultural, tá bom, pessoal? Então é isso. E, gente, para finalizar, vou mostrar o pedido do casamento. O Leandro Perlato pediu em casamento a Fernanda Souza. Gente, é o seguinte, eu gravei o dia inteiro lá na Sociedade Medieval e todos os vídeos saíram perfeitos, com exceção do áudio deste pedido de casamento. Então peço desculpa, eu estava gravando e quando eu fui ver aqui na edição estava sem som, então fiquei muito triste. Peço desculpa ao casal, mas vou colocar as imagens em respeito aos dois e também com uma musiquinha de fundo, porque esse momento eu sei que é muito importante, tá bom? Então, pessoal, tchau! Fique com o pedido de casamento aí que eu achei maravilhoso e valeu!